Hoje temos uns assuntos, como sempre, interessantes, não porque sejam interessantes os protagonistas desses assuntos, mas é porque o que eles fazem passa a ser interessante em razão dos atributos negativos, do caráter, da índole, do temperamento deles, que estão hoje envergonhando as pessoas de bem do Brasil. Vamos começar com um primeiro vídeo, e que é uma fala do Lula. Olá, Bolsonaro, seus dias estão contados. Não adianta. Não adianta desconfiar de urna. Não adianta desconfiar de urna. O que você tem, na verdade, é medo de perder as eleições e ser preso depois que você terminar as eleições. Esta primeira fala do Lula, que a gente pode chamar de fala com muito boa vontade, porque a garganta das pessoas que falam demais, ou que às vezes falam o que não deveriam falar, porque tem um conflito entre o que falam, o que pensam, o que sentem e o que são, acabam gerando este tipo de vociferação, esse tipo de grunhido em que está se transformando a fala do presidente Lula a cada dia. Mas ele está com uma modificação vocal que tem a ver com esta, acabei de dizer, com esta falha de caráter, de temperamento, de índole, de boa-fé. Muito bem. Ele diz que o Bolsonaro tem medo das urnas porque tem medo de ser preso, tem medo de perder as eleições e tem medo de ser preso. Ora, medo de ser preso é que eu não entendi. Professor Luiz Inácio Lula da Silva, dileto ex-presidente da República. Por quê? Falta explicar por que o Bolsonaro tem medo de ser preso. Quem já foi preso tem razões para ter medo de ser preso. Quem já foi preso com o aval, pelo silêncio e pela contemplação, dos seus comparsas de hoje, que são alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. E foi solto de uma forma inexplicável, ainda tem a espada sobre a cabeça, porque as acusações todas que levaram à prisão, à condenação, em 3 instâncias, em 3 degraus do judiciário, do senhor professor Luiz Inácio Lula da Silva, essas condenações são sobre fatos. E então quem foi solto sem explicação, depois de ter sido preso com explicação, este tem que ter medo de ser preso, a menos que não tenha medo de nada, porque muitas vezes as pessoas cínicas e atrevidas não têm medo de nada. Agora, quero que ele explique por que quem tem medo de ser preso é o Bolsonaro. Agora, se ele diz gratuitamente, levianamente, que o atual presidente tem medo de ser preso, por quem? Por uma ditadura? Por quem? E por quê? Dá um motivo. Estou esperando, professor Luiz Inácio Lula da Silva. Estou esperando. Porque vítima não tem medo de ser presa. Quem leva uma facada mortal e não morreu por milagre, este foi o início das injustiças que foram cometidas em relação ao senhor Bolsonaro. Se ele, em 3 anos, tivesse feito 1/10, 1/100 do que todas as provas que foram apresentadas contra o professor Luiz Inácio Lula da Silva, pode ter certeza que ele já estaria preso há muito tempo. Mesmo com todo esse complô de STF, de imprensa, de fake news, de tudo aquilo que faz esse cerco em cima do presidente da República, que eu só defendo pelas injustiças que sofre. Muito bem. Mas depois da fala da Patativa, vem a fala do Alckmin. 2 falas do Alckmin, que se intitula
incorporou o apelido de Chuchu e faz um trocadilho com pratos, Lula e o Chuchu. Vejam duas falas do Alckmin. Ter quebrado o Brasil. Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Esta é uma. E em seguida vem a mais atual, recentíssima. Presidente Lula, por me dar o privilégio da sua confiança. Presidente Lula, mesmo que muitos discordem da sua opinião, de que Lula é um prato que cai bem com chuchu, o que eu acredito vem ainda se tornar um hit da nossa culinária, quero lhe dizer perante toda a sociedade brasileira, muito obrigado. Serei um parceiro leal, seriamente compromissado com o seu propósito de fazer do Brasil um país socialmente mais justo. Geraldo Alckmin, eu quero dizer a Vossa Excelência que já tinha um sentimento de asco por algumas atitudes suas do passado, que não escondi e que disse pessoalmente a Vossa Excelência. Mas agora o sentimento de asco aumentou. O Lula queria voltar ao local do crime. E o Alckmin, como coerente que é, entre aspas, não quer que o Lula volte sozinho ao local do crime. Juntou-se ao Lula para voltarem juntos. Ele que disse, não sou eu que estou dizendo. E agora eles estão juntos, fazendo um prato que, para mim, é um prato profundamente indigesto. E eu vou dizer uma coisa bem chula e obscena. Senhor Alckmin e senhor Lula vão lamber sabão. Isso era uma coisa ofensiva no meu tempo de criança, quando me mandavam ir lamber sabão. Então, como eu continuo mal educado, vão lamber sabão. Importante a gente ver que há brasileiros ainda que estão apostando nessas figuras deletérias, que ainda estão achando que esses merecem respeito e admiração e, o que é pior, voto. Este país está perdendo, por grande parte do seu povo, a vergonha na cara. O terceiro tema diz respeito à Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a famosa CIA. Ouçam essa notícia. Diz o seguinte: diretor da CIA pediu ao governo Bolsonaro para não interferir nas eleições. Comentários foram feitos em reunião a portas fechadas em julho do ano passado. Vamos dar uma olhadinha aqui no conteúdo dessa reportagem. O diretor da CIA, que é a agência de inteligência dos Estados Unidos, disse a autoridades do Brasil no ano passado que o presidente Bolsonaro deveria parar de lançar dúvidas sobre o sistema eleitoral do país antes das eleições de outubro. Foi o que fontes disseram à agência Reuters. Os comentários do diretor da CIA, William Burns, que não haviam sido reportados na imprensa até agora, foram feitos em uma íntima reunião a portas fechadas em julho do ano passado, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto e que falaram a Reuters sob condição de anonimato. Eu faço uma pergunta: o que é que tem a ver a CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, que é uma agência que coleta informações, avalia essas informações para ver se algo ocorre contra a segurança nacional dos Estados Unidos? O que tem a ver o diretor da CIA, o que tem a ver a CIA com dizer ao presidente brasileiro que não se meta na lisura das eleições, que não desconfie das urnas eletrônicas, assim por diante? O que é que tem a ver a CIA com o Brasil? Se no país dele, inclusive até agora, está se discutindo fraude eleitoral, não tanto quanto se discutiu a fraude quando Bush ganhou do Al Gore aquela eleição, que o New York Times, na época, chegou a anunciar como tendo sido uma fraude que foi imposta ao Al Gore. Quando a CIA se mete em alguma coisa, pé atrás. E ela está se metendo ao lado desses figurões brasileiros que estão indo lá nos Estados Unidos
fazer discursos contra o Brasil, maldizendo o Brasil. Já aconteceu com Lewandowski, já aconteceu com Barroso, agora o Arthur Lira. Não é? Eles estão indo para lá, para a matriz, onde o diretor da CIA se vê no direito de dizer o que o presidente tem ou não tem que ter como preocupação. Para terminar, vem o Lira, o senhor Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, no seu discurso feito na terra da CIA, nesta semana, nos Estados Unidos. Mais um, está indo para lá. Parece ter uma ponte aérea agora, de figurões ou de figurinhas. Vejam o que disse o Lira. Durante 6 eleições. E não posso dizer que esse sistema não funciona. O sistema é confiável, precisa de ajustes, mas é importante que nós tenhamos tranquilidade política no pleito, e nós já iremos de ter. Como eu disse no início da nossa fala, as instituições brasileiras são fortíssimas, elas funcionam plenamente. Eu não tenho dúvida que são fortíssimas. A favor de quem e por força de quem? O senhor Arthur Lira, que foi lá dizer que ele confia nas urnas, porque foi eleito 6 vezes por estas urnas, não há dúvida nenhuma que muita gente foi eleita por essas urnas. Agora, os clãs, os que mandam em determinados estados, em determinadas cidades do Brasil, eles têm força. As instituições são fortes. E ele é um dos detentores do poder de uma dessas instituições, presidente da Câmara. Porque vejam em Alagoas, quais são os clãs de Alagoas. Família Calheiros, família Lira, o pai é senador, do Arthur Lira, ele é presidente da Câmara. E agora tem mais o Renan, filho do Renan Calheiros, outro clã de Alagoas, disputando o Senado com Collor. Então é Collor, é Lira e é Calheiros. Essas 3 famílias foram sempre eleitas por essas urnas. E isto garante que essas urnas são confiáveis, na medida em que os Calheiros, os Liras e os Collors foram eleitos por elas, porque ali funcionam esses clãs. Como no Maranhão, é a família Sarney. Como na Bahia, é a família Magalhães. Então, se as urnas fossem as mais desconfiáveis do mundo, eu não tenho dúvida que esses seriam eleitos. Porque eles são mais fortes do que as instituições que eles dizem que são fortes. Agora, quando se juntam todos eles, todas essas forças, que dão apelido às instituições de serem instituições, mas, na verdade, são as casamatas, são os covis, são as tocas em que eles estão e mandam, é claro que prevalece a verdade que eles divulgam. Eles deveriam, para dar confiança aos brasileiros, dar satisfação aos brasileiros, dizer: ninguém tem nada a temer. Vamos adotar um sistema que não falhe. Quando muita gente luta contra algo tão simples, que é dar segurança maior às eleições, e quem luta contra é esse grupo que vai até a CIA nos Estados Unidos, eu, pelo menos, posso não desconfiar, mas também não confio.